Maddox havia atravessado 11 delais contando com a sorte, até chegar ao último deles, uma cirurgia. Tiraram seus olhos e os substituíram por próteses experimentais, uma mistura de tecnologia e tecidos cultivados em laboratório. Por um tempo, os novos olhos funcionaram. Ele estava em agonia quando voltou para o loop, com os pontos e o inchaço ainda recentes, mas conseguia me dizer as dimensões exatas do pátio apenas olhando de um muro ao outro. Conseguia dizer imediatamente quantos litros de água enchiam o tubo da colheita e, se um avião passasse sobre nossas cabeças, ele me informaria a altitude exata, a direção precisa em que estava voando e a velocidade em que se deslocava. Então, um dia, ele já não era mais o mesmo Maddox. Seu corpo havia começado a rejeitar as próteses, o tecido infeccionou. Levarão-no embora no trem escuro para observação, e ele nunca voltou. Esse é o risco que corremos quando aceitamos os delais. Você reza para receber um teste de nanotecnologia, uma vacina ou uma injeção estética que remova todos os pelos do corpo ou mude a cor dos seus olhos, mas, de vez em quando, um detento é levado para passar pelo seu delay e, quando retorna, e a parede dos fundos se abre para a hora dos exercícios, você consegue ouvi-lo gritando de dor porque os médicos tiraram suas pernas, seus pulmões ou seu coração e os substituíram por algo novo, algo robótico. Os delais existem para beneficiar os altos. Os testes servem para experimentar novos produtos que tornam a vida dos ricos melhor. Todos nós aqui no Loop somos apenas cobaias para os ricos. Penso em Maddox, em como ele me guiou durante aquelas primeiras semanas após o julgamento, depois que Rap determinou que eu tinha plena consciência moral dos meus atos e era culpado pelos meus crimes. Maddox falou comigo no meu quarto dia no Loop, o primeiro dia em que tive coragem de colocar os pés no pátio por mais de um segundo. Conversamos sobre os delais, sobre como faria mais sentido recusá-los e aceitar nossa execução em vez de nos curvarmos à vontade do governo, mas ambos sabíamos que era quase impossível dizer não. Escolher a morte é cuspir na cara da esperança e, por mais desesperadora que seja a situação, a esperança continua existindo. Quando meu primeiro delay de verdade, depois da cirurgia inicial obrigatória, na qual a tecnologia anti-evasão é implantada, chegou, 6 meses depois, fiquei encarando a tela por um longo tempo, sabendo que um dia eu aceitaria um contrato de delay e que ele seria uma amputação, uma substituição óssea, um novo tipo sintético de sangue para tomar o lugar do meu próprio sangue, e que tudo daria errado, e eu morreria gritando de dor. Os cientistas da instalação, onde os delays são realizados, não praticam a eutanásia. Eles levam o paciente para observação e então o monitoram 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que ele morra. Eles nem sequer oferecem alívio para a dor, estudam cada segundo das imagens captadas pelas câmeras, observando enquanto o corpo rejeita o novo membro, ou o novo pâncreas apresenta falhas, ou as veias reforçadas se rompem. Eles registram os níveis de dor do paciente e a forma como seu corpo reage ao fracasso do experimento, depois ajustam o teste e o realizam novamente em outro detento. Dizem que é pior no bloco. Dizem que os delays acontecem a cada 6 semanas, em vez de a cada 6 meses. O bloco é uma instalação mais nova, cuja construção foi concluída há 7 anos. Não se sabe muito sobre o que acontece lá dentro, mas existem rumores horríveis, sobre tortura, sofrimento e condições muito piores do que as do Loop. Os detentos são enviados para o bloco quando completam 18 anos. Faltam 730 dias para chegar a minha vez. Afasto todos os pensamentos sobre delays, o bloco, sentenças de morte Maddox, e apenas corro. Por fim, desabo contra o muro divisório entre o meu pátio de exercícios e o que costumava ser o de Maddox. Puxo o ar quente para dentro dos pulmões e me pergunto como deve ser respirar para os altos. Os sistemas mecanizados de reposição de oxigênio substituem o oxigênio na corrente sanguínea com uma eficiência 7 vezes maior do que a dos pulmões originais, e os moderadores pulmonares automatizados, instalados onde antes ficavam seus corações, filtram e bombeiam o sangue por suas veias sem produzir qualquer som. Os super-humanos, os ciborgues, os alterados, aqueles que olham para nós, regulares, como se não fossemos nada. Eu já havia quase recuperado o fôlego quando ouço algumas palavras de uma conversa que acontece a alguns pátios de exercício à minha esquerda. Forço-me a ficar de pé e caminho até o muro do outro lado.
Em meio às canções e aos gritos, sob os sons das incessantes ameaças de morte berradas por Tico Rote, consigo captar trechos de uma conversa entre um garoto e uma garota sobre algo que está acontecendo no mundo exterior. Reconheço as vozes, são Alistair George e Emery Faith. Esta falando sobre a Gitesokil, como se os regulares fossem cerebral. Diz Alistair, mas seu sotaque irlandês se mistura ao caos, e o final da frase se perde, inaudível. Como? Responde Emery. Como isso sequer funcionaria? É uma luta impossível de vencer. Esta falando de Gora. Esta devendo cu. Mais uma vez, perco o fio da voz de Alistair. Alistair, não existe uma guerra há 100 anos. No, mas todas aquelas pessoas que desapareceram da querida. Houve dizer que esta se escondendo nas zonas vermelhas. E se elas. Faço força para ouvir mais, tentando captar uma frase completa em meio à cacofonia de sons, mas a conversa é interrompida por sirenes ecoando pelo pátio, seguidas pela voz de Rap, informando que temos 1 minuto para retornar às nossas celas. Apenas para nos lembrar do que acontecerá se desobedecermos a ordem, os drones que ficam no topo do pilar central se erguem no céu, suas armas varrendo de um detento para outro. Ouço as últimas despedidas, as últimas notas da canção de pandeiro e os últimos berros de Tico enquanto os detentos do loop retornam às suas celas para mais um dia de silêncio e solidão. Sento-me na cama enquanto a parede se fecha e tento saborear o som da brisa antes que o silêncio retorne. Penso na conversa entre Emery e Alistair. Eles estavam falando sobre uma guerra no mundo exterior, mas isso é impossível. O mundo é governado por um único governo, e esse governo é aconselhado pela lógica irrefutável de Rap. Há outro motivo para descartar os rumores, não há como 2 detentos do loop terem informações sobre o mundo exterior. Não existem horários de visita, transmissões de televisão, lentes, lucid vision, nem mesmo realidade virtual. E, embora Rap seja o sistema operacional utilizado por todos esses dispositivos, não há nenhuma maneira de acessar essas informações, nem mesmo através da tela. O único contato humano presencial que temos é com a diretora da prisão, Vren, que o governo exige que passe por aqui 1 vez por dia para entregar a refeição da tarde. E isso é considerado um ato de compaixão por parte das autoridades, aconselhadas, é claro, por Rap, e serve para manter a população satisfeita, acreditando que os criminosos não são tratados completamente como animais. A última vez que vi alguém do mundo exterior que não fosse uma diretora de prisão, um guarda ou um médico da instalação foi quando os marechais me arrastaram para fora da minha casa. Esse alguém era minha irmã, Molly, que chorava e implorava para que eu não fosse. Aquele foi meu último dia de liberdade. Fui levado para a delegacia, onde confessei meus crimes. Fui julgado por Rap e então levado para a instalação, onde primeiro cortaram meus pulsos, implantando um núcleo magnético envolto em cobalto, e depois abriram meu peito, onde conectaram o dispositivo ao meu coração. Esse foi meu primeiro delay. Todo detento do loop é submetido a essa cirurgia, pois é assim que eles nos controlam e é assim que impedem motins e tentativas de fuga. Afasto esses pensamentos, são lembranças dolorosas do fim da minha vida de verdade, do início desta rotina, desta repetição de dias em que nada acontece e nada muda e, se o governo mundial conseguir o que quer, nada jamais mudará. Rap, digo, olhando para a tela. Sim, detento 970-981. Responde a tela. Reprodução panóptica, dia 733 no loop. Horário, 11h45 da manhã. Imediatamente. Responde a tela. As estatísticas e os números desaparecem, substituídos pelas imagens da câmera panóptica implantada na minha cabeça. Ouço minha respiração pesada enquanto termino minha última corrida do pilar até a porta. A gravação se aproxima do muro divisório e desaba contra ele. Ei, Maddox! Minha própria voz, chamando por cima dos gritos de Tico e do canto de pandeiro, é recebida pelo silêncio. Maddox, você está aí? Enquanto assisto à gravação, sinto a dor voltar a se insinuar dentro de mim, mas desta vez luto contra as lágrimas. Finalmente, eu a ouço. A voz de Maddox, fraca e quebrada. Eu acho que eles finalmente me pegaram, Luke. Diz ele, as palavras tremendo por cima do muro. Do que você está falando? Ouço minha própria voz responder, carregada de humor, certo de que meu amigo estava brincando comigo.
Acho que não vou chegar ao bloco. Provavelmente é melhor assim. Observo a gravação, lembrando da forma como meu coração, que já estava acelerado, começou a disparar dentro do peito quando a realidade começou a se impor. Maddox, o que está acontecendo? Os olhos, Luke, eles não estão sendo aceitos pelo meu corpo. Maddox era a única pessoa que podia se safar me chamando de Luke, e ouvi-lo dizer isso de novo é demais para mim. Pare a gravação, digo, com a voz falhando sob a enxurrada de emoções. Reprodução. Dia 4 no loop. Horário, 11h30 da manhã. Claro. Responde a tela. Assisto à gravação. Eu, saindo cautelosamente para o pátio, tremendo fisicamente enquanto a voz estridente de Tico Rote promete me matar. É você, novato? Chama a voz de Maddox. Olho para o muro divisório vazio. A gravação mostra isso. Permaneço em silêncio. Meu nome é Maddox, e tô supondo que você seja o Nuka Kane com quem aquele psicopata não para de implicar, certo? Ignorei ele. Claramente tem um parafuso solto naquela cabeça vazia. Caminho até o muro e apoio uma mão contra o metal. Sim, eu sou Luca Kane. Nuka Kane. Repete Maddox. Prazer, em finalmente conhecer você, vizinho. Por que aquele garoto quer me matar? Minha voz. Tão vazia e assustada. Tão jovem. Quem diabos vai saber? Responde Maddox, tão animado e confiante. E quem diabos se importa? Ele não pode chegar até você. Detento 970-981. Interrompe rap enquanto assisto à tela. Restam 2 minutos da sua cota diária de memórias. Reprodução. Respondo. Dia 6 no loop. Horário, 11h39 da manhã. Claro. Diz rap. A nova gravação é exibida, o pátio, o muro divisório, a voz de Maddox chegando até mim do outro lado. A questão é a seguinte: é melhor você se acostumar com este lugar, Luke, meu velho amigo. Relaxe, fique confortável. Se tiver muito azar, vai passar um bom tempo aqui. Azar? Ouço a mim mesmo responder, minha voz agora mais reconhecível do que a gagueira aterrorizada e vacilante do dia 4. Exatamente. Declara Maddox. Somos ratos de laboratório, cara. Não existe nada de bom nos esperando no final de tudo isso. Então por que aceitar os Delais? Ele havia rido naquele momento. Eu me faço essa pergunta toda vez. Você sabe como eles nos executam? Eu presumi que fosse pelo gatilho cardíaco, digo. Eles usam deletores. Já viu um? Parecem raquetes de tênis gigantes sem cordas, mas se qualquer parte do seu corpo passar pelo meio delas, essa parte é apagada e transformada em fragmentos microscópicos. Quando chegar ao próximo delay, vamos ver se você tem força de vontade para encarar a deleção. A tela desaparece em preto. Você atingiu sua cota diária de memórias. Tudo bem, digo. Posso ter um pouco de privacidade? Claro. Responde rap, e a tela se apaga. Digo a mim mesmo para parar de ficar relembrando de Maddox. Pensar nele repetidamente não vai adiantar nada, não vai trazê-lo de volta. Deito-me na cama e pego meu livro debaixo do travesseiro. Em 5 palavras, já desapareci de volta para aquele mundo vívido e estou completamente imerso nele. Isso é melhor do que qualquer lente poderia ser, melhor até mesmo do que a Lucid Vision e sua tecnologia de manipulação de sonhos. 2 horas se passam antes que o painel deslizante na porta da minha cela se abre e eu ouço a voz de Vren. Feliz aniversário, Luca. Sou arrancado da história, mas não consigo evitar sorrir ao ouvir sua voz. Vren começou a trabalhar no loop há pouco mais de 1 ano. O diretor anterior era um velho amargurado chamado Forrest Hamlet, que passava aproximadamente 5 segundos berrando perguntas para mim antes de empurrar a refeição da tarde pela abertura da porta, bater a escotilha com força e desaparecer pelo resto do dia. Mas a coisa realmente horrível sobre Forrest era que eu ficava ansioso para vê-lo. O loop me ensinou a nunca subestimar o poder da solidão, ela pode fazer você sentir falta até das circunstâncias mais desagradáveis. Vren é diferente, porém. Sim, ela é um malte, mas não é como os outros. Ela realmente se importa com os detentos e com a nossa saúde mental. Obrigado, respondo, sentando-me e me virando para encará-la. Como está o livro? Pergunta ela,
com os cabelos loiros caindo perfeitamente sobre seus olhos verdes. Incrível, digo a ela, marcando a página com um pedaço de tecido que arranquei de uma fronha e deixando o livro de lado. Realmente incrível. Um dos melhores até agora. Sim, eu adoro esse.